Olá, está no ar mais um episódio do Pod Six, edição especial Eleições Municipais de Canoas 2024. O Pod Six é uma produção da Six Canoas, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. Nessa edição especial de eleições, entrevistaremos aqui os candidatos a prefeito de Canoas para as próximas eleições. Eu sou Guilherme Manfroy, jornalista, corretor de imóveis e diretor da Six Canoas. Aqui comigo, fazendo parte dos entrevistadores, os jornalistas Rodrigo Becker, que é colunista político do blog Seguinte, Marco Leite, do site Notícias da Aldeia, e Bruno Lara, da agência GBC. No programa de hoje, entrevistaremos o candidato Rodrigo Cebola, do partido PSOL. A gente roda a vinheta e, na sequência, começamos a nossa entrevista. Nossos patrocinadores diamantes são as empresas Fulbra, Modular Cargas, Panceira Seguros, STV Segurança e San Pietro Hospitais e Clínicas. São patrocinadores ouro as empresas Ótica Vênus, Telecom Sistemas, Cris Bortoncello e Pontual Telecom. E os patrocinadores bronze são Connect Print, Sogal e Garimpos Joalheria e Ótica. Lembrando que nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e no YouTube. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se no canal da Six Canoas e no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações na descrição do vídeo. Pod Six, edição especial Eleições Municipais 2024. Estamos no estúdio com o candidato Rodrigo Cebola, do partido PSOL, e com os jornalistas Rodrigo Becker, Marco Leite e Bruno Lara. Sejam todos bem-vindos, é uma honra recebê-los nesse episódio, né? Candidato, seja bem-vindo. Explica pra gente primeiro por que Rodrigo Cebola. Bom, uma boa tarde a todos, todas, né? Agradecer o convite da Six, saudar o Guilherme, saudar o Rodrigo, o Marco e o Bruno. É um grupo seleto aqui que vai iniciar essas entrevistas e a gente tem a possibilidade de conversar com o público de Canoas e explicar os motivos que a gente tem para querer ser prefeito da cidade de Canoas, né, lutar por uma cidade melhor. Bom, o apelido de Cebola é de família, o meu irmão, que é o verdadeiro Cebola. O Cebolão. Cebolão. Cebola é herdado, então. É herdado, é herança de família, né? Então, na época que eu era do quartel da base aérea de Canoas, 1999, aí descobriram que eu era o irmão do Cebola. E aí começaram a chamar de Cebola, ficou o apelido, né? E eu não gostei muito do início, né? Aí depois aderi. Bom, hoje não existe o Almiro Rodrigo sem o Cebola, né? Tudo a mesma coisa. Legal, vamos lá. E por que tu quer ser candidato a prefeito? Por que tu topou o desafio de concorrer a prefeito de Canoas num quadro como o nosso, né? Pós-enchente, pós-pandemia também, que é recente. Enfim, por que tu resolveu ser candidato a prefeito de Canoas nesse momento? Olha, a nossa cidade ela precisa de uma reconstrução, né, muito grande. Antes das enchentes, a nossa cidade já estava vivendo um processo de destruição dos serviços públicos. A gente entende que a saúde pública já estava um caos, a nossa educação tinha muitas questões que tinham que avançar, né? O nosso transporte é um transporte muito caótico e os serviços urbanos em si, né? A gente já tinha muitas questões aí que tinham que melhorar na cidade. E um processo como que a gente viveu, assim, histórico, né? Que foi essa grande enchente. Inclusive eu fiquei flagelado, né? Perdi inclusive a casa, que era uma herança de família. A minha casa é um terreno onde moram os 4 irmãos ali, mas a minha casa era a casa de 60 anos, a mais antiga, e as paredes se racharam, e assim, é algo que 44% da cidade de Canoas viveu e sentiu, o que eu sigo sentindo, porque eu ainda não retornei para minha casa. Onde é que ela fica? No bairro Fátima. E é aquilo, aquele sentimento de tu perder os móveis, de tu perder a tua história, porque tinha ali álbum de fotos dos meus filhos, sabe?
objetos. Isso potencializou a tua vontade de querer concorrer? Sim, porque é aquilo. Nós temos que criar mecanismos para que nunca mais isso ocorra na cidade de Canoas. Né? A gente entende que teve uma sucessão de erros durante e antes do processo. Né? E que a gente tem que, de fato, repensar a cidade sob um viés de que isso pode acontecer de novo. Né? E a natureza já vinha dando sinais, pelo menos há um ano atrás, onde nós tivemos enchentes que vieram lá de cima que não chegaram a abalar a cidade de Canoas. Mas nós vínhamos tendo alagamentos, pequenos alagamentos na cidade, né, enchentes para cima, nas cidades ali próximo a Lajeado, né, e que a gente entende que isso já estava tendo um aviso. E infelizmente não tivemos a manutenção dos diques, não tivemos um plano de defesa civil de fato para a cidade de Canoas, que tem que ter um plano de contingenciamento, né? Como tu vai fazer a evacuação organizada das pessoas. E a gente vê que hoje existe uma sociedade civil que está se organizando para lutar por todos, né? E essa sociedade civil, ela tem que ser capacitada daqui para frente, para que o governo ele possa ser o protagonista, e deve ser, porque é função da prefeitura municipal, é o responsável, de fato, pela cidade, deve ajudar a organizar as pessoas, e não a gente pensar somente em voluntários. As pessoas podem estar voluntários, mas como organização da prefeitura, tá, mas com qualificação. Candidato, só para... O senhor deu uma entrevista recentemente à aldeia e declarou que sobre esse plano de padrão, né, para catástrofes, né, plano de contingenciamento. O que é isso? Explique um pouco mais, porque assim, para a população são palavras bonitas que não resolvem, entendeu? O que a gente quer saber é exatamente quais atitudes, caso eleito, né, o senhor vai tomar realmente. Porque hoje se coloca muito facilmente as coisas dizendo, nós vamos fazer o que o fulano não fez, certo. Agora mesmo disse que nunca foi feito nada nos diques. Mas o que a sua candidatura significa para uma solução disso mesmo, sabe? De uma cidade que não tem dinheiro para fazer nada. Nós estamos falidos. Então, muito mais do que falar, é preciso ações. Eu queria especificar um pouco mais isso. Um plano de contingenciamento, o início é uma defesa civil qualificada. Eu acredito que assim, para termos um plano de defesa civil, a defesa civil não pode ser um cabide de emprego, onde tem dezenas de CCs que não foram qualificados para ir para a Secretaria de Educação ou Saúde e foram lá para a defesa civil. Tem que ter um trabalho muito técnico ali. E para isso eu acredito que tem que ter concurso público para a defesa civil. Aqui de Canoas, nós temos que ter, né, e inclusive em todas as áreas da prefeitura nós temos que ter concurso público, né, uma defesa do pessoal, né, a gente menos CCs e mais servidor público na prefeitura. O CC passa, o servidor fica. E aquele histórico que o CC viveu durante 4 anos ou menos, ele se esvai, mas se o servidor fica e ele está alocado naquela área da gestão da prefeitura, aquele acúmulo todo fica. Então, eu acredito, e a gente vai lutar para isso, né? Para que tenhamos o que é um plano de defesa civil completo. Olha, o mínimo que Canoas não tem. Nós não tínhamos mapeados os barcos que existem na região oeste da cidade. Tu pensa em te espelhar em lugares onde existem tragédias e buscar parcerias para treinamento? Por exemplo, os Estados Unidos tem furacão, tem não sei o que, eles são bem preparados. Na Europa também tem uma parte que quando acontece isso, porque eu vejo que não há integração, né? E o bom é tu aprender com quem está sofrendo na pele aquilo, né? Então, assim, vou treinar uma defesa civil. Bem que tu falou, uma vez eu estava nos Estados Unidos, teve um furacão. Cara, eles têm cadastrado todos os caras que tem retroescavadeira, que tem motosserra, que tem não sei o quê. É importante isso. Isso que tu tá falando de ter os barcos. Eu nem sabia que tinha tanto barco em Canoas, começou a aparecer. Sim, e foram os barcos que salvaram as pessoas, salvaram os animais, né? Salvaram. Então, eu acredito que sim, a gente tem que... uma Canoas mais inovadora que a gente quer colocar é a gente trazer propostas de fora também. A gente, onde teve alguma tragédia e deu certo, né, a gente tem que trabalhar. Assim como nós queremos trabalhar com a cidade esponja, o conceito de cidade esponja.
né? Região oeste da cidade, uma parte de Niterói, nós temos que reambientalizar aquele espaço. Né? Tornar um espaço com maior capacidade de absorver a água. Para absorver a água. Né? Inclusive, eu acredito que tem locais na cidade que a gente tem que fazer a desimpermeabilização do solo. Né? O asfalto tem que ter um novo tipo de pavimento nas ruas para que... E tu considera, inclusive, retirar moradores, por exemplo? Porque daí teria um custo bem elevado. Mas o Marco estava falando ali, Canoas não tem grana hoje, né? Como é que faria isso para custear um projeto de um volume de recursos muito alto? Por exemplo, retirar moradores, se tu falasse também de desimpermeabilizar. Isso, até já existem alguns projetos, não aqui em Canoas, mas no Brasil já existem projetos desse tipo, mas custam bastante. Como é que tu pensa em custear essas ideias, assim? Se for aí tem que ter um estudo todo para termos novos fundos de arrecadação, né? Tu não pensa em utilizar o momento e claro, eu até é ruim falar isso, né? O calor da tragédia, porque o assunto tá para estabelecer uma interlocução. Eu acho que esse dinheiro tem que vir do governo federal, né? Sim. O município, mesmo que ele tente, a gente precisa de uma solução rápida para isso, né? Para a construção dos diques já tá vindo mais de 700 milhões de reais. Pois mas... Só que, assim, eu acredito que não é só a construção do dique. E né? quanto tempo vai levar isso? Ali é a obra que todo mundo vai ver, né? Que, a gente está salvo agora. Mas a gente vai seguir tendo pequenos alagamentos na cidade, porque a questão ela é muito maior, né? Ela é uma questão de sustentabilidade também, resiliência climática. Eu acho que a gente tem que ter novos padrões também para a sociedade como um todo. E a solução das enchentes em toda a região metropolitana e na foz dos rios, eu acho que é um impacto que a gente tem que fazer com todos os municípios aqui, inclusive nós termos espaços onde essa água pode ser desviada, né, ao longo da foz dos rios, né, termos algum espaço onde, né, de fato possa absorver para algum outro lado. Né. Sim, essas áreas de várzea eram áreas de várzea há centenas, milhares de anos, né? A gente acabou ocupando, né? Mas uma parte delas tu imagina que pudesse ser recuperada para esse fim, né? Com certeza. Modelos na Europa, na Holanda, acho que tem coisas parecidas. Sim, a Holanda, né? Nessa questão de dique e drenagem, ela é top, né? Assim, no mundo inteiro. Até porque lá os Países Baixos eles são, né, mais baixos do que o nível do mar. Então, existem vários estudos mundo afora e modelos que a gente pode, conforme as nossas particularidades aqui, a gente pode torná-los viáveis aqui para a realidade de Canoas também, né? Cebola, a gente sabe tudo o que aconteceu, foi amplamente divulgado, o Brasil inteiro ficou sabendo, tivemos o Bonner no Canoas, né? 60% da cidade foi atingida, a gente tem aí, pelo que consta, 180 mil pessoas que foram atingidas, 40 escolas, um hospital, muita coisa a fazer. Teu primeiro dia como prefeito eleito, qual seria a primeira ação? Olha, a primeira ação, eu acredito que a gente tem que mobilizar a sociedade, assim como as pessoas se mobilizaram para salvar, a gente tem que mobilizar as pessoas e dar esperança, que é o que hoje a gente não enxerga na cidade. Hoje a cidade ela está mais dividida do que nunca. As pessoas não têm confiança no governante, não têm confiança nos seus representantes. Eu acho que o momento é a gente dar a esperança e mobilizar as pessoas para construir junto esse projeto. E de que forma que a gente vai fazer isso? Com a participação popular. Trazer as pessoas para dentro da gestão, uma gestão mais transparente, uma gestão que possa dar aquela esperança mesmo de que um futuro melhor vai ser construído. Bom, mas dentro desse contexto todo aí, tá? O senhor foi vereador por um breve período na cidade, né? E fez parte desses governos anteriores que a gente teve aí, né? Que eu penso, você viu a falência da política da cidade, e isso faz parte também da tragédia.
Canoas é uma cidade que não teve governo nessa gestão. Sim. Entendeu? A gente precisa começar a governar. Como fazer isso, né? E devolver, né? Fazer sem dinheiro, principalmente, e fazer com que a população acredite numa nova política. Porque hoje em dia, se tu fala em política, ninguém mais quer saber. Entendeu? Então, o que o candidato Cebola vai fazer para trazer de volta a autoestima perdida do canoense? Sim. Eu, como bem colocaste, eu participei, né, de gestões anteriores, fui vereador no ano de 2011, por um período de 11 meses, né, apresentamos várias leis, né, e a última vez estive na prefeitura no ano de 2014, né, pelo último período que participei da Secretaria de Cultura. Eu acredito que a gente tem que criar uma nova cultura política, né, e num período onde eu fui secretário municipal de juventude, nós tínhamos uma política muito forte de criar protagonismo nas pessoas. E como eu trabalhava na pasta da juventude, né, era o protagonismo com o jovem. Nós tínhamos o Parlamento Jovem, tínhamos Prefeito por um Dia, tínhamos Juventude Debate, vários mecanismos que trabalhavam essa nova cultura política, né, de debate, porque hoje em dia, infelizmente, nós temos uma cultura política onde eu sou de um lado, tu é de outro, a gente não dialoga. Existe um muro entre nós e a gente não conversa. Né? Simplesmente. Aí eu tenho o meu time, tu tem o outro time ali, e esse time aí é guerra, é um clubismo, né? É um time de futebol. O que a gente tem que ter mais é debate, para mostrar que, olha, a saída para uma nova cidade, para uma nova sociedade, ela só vai se confirmar com o diálogo permanente entre todos os atores da sociedade. E não só o meu time está no poder agora, o outro time vai ser escanteado. Eu acho que a gente tem que dialogar com todos. Com certeza, vai ser o programa de governo que a gente está propondo que vai estar na prefeitura. Mas isso não quer dizer que o outro é meu inimigo. Não, nós temos que fazer um diálogo aberto com a sociedade. Né, com todos os entes da sociedade. Claro, candidato, aproveitando isso desse diálogo, né, a gente está aqui no Pod Six, que é o podcast da Six, que é uma entidade empresarial, né, e eu participo aqui da entidade, e tu sabe que é uma coisa que a gente discute internamente, como os governos pedem pouco auxílio para as entidades de classe. E as entidades de classe são uma grande fonte de informações e de demanda desses anseios, né? Porque aqui na Six, também outra coisa, as pessoas acham que todos os associados são mega empresários. Não, a gente tem manicure, a gente tem todo esse profissional liberal do MEI, que foi incluído como empresário, como empreendedor. A gente tem, dentro do teu plano de governo, tu pensas em ouvir as entidades empresariais? Eu te pergunto isso porque... tu falou isso e tu veio, né, aqui numa entidade de classe, numa entidade empresarial, prova que provavelmente tu estás aberto a conversar sobre isso. Se tu pensa em ouvir as entidades de classe, daqui a pouco chegar aqui pro empresariado, pros empreendedores, pensar o que vocês sugerem aí pra gente melhorar o empreendedorismo na cidade, né? Visto que essa enchente aí, por exemplo, na Matias, cara, a gente entra nas primeiras quadras, não tem nada aberto. Sim. Todo mundo fechou. A gente precisa de uma reconstrução de empreendedorismo. Eu falo para as pessoas às vezes, não é só o DIC, é dinheiro para o cara. Eu até falei da manicure, para ela ter R$1.000 e comprar esmalte e poder voltar a trabalhar, né? Então, assim, dentro do teu plano de governo, tu pensa em conversar com as entidades também empresariais? É um programa de governo onde a gente quer radicalizar a democracia. Ele coloca como fortalecimento da participação popular. E nesse sentido a gente quer fortalecer os conselhos da cidade. Inclusive, a gente propõe que 2 vezes por ano, pelo menos, o prefeito participe da reunião de cada conselho. A gente ter uma participação junto aos conselhos de segmento, conselho de desenvolvimento econômico, conselho da saúde, porque para a gente construir uma participação popular efetiva, nós precisamos de todos. A gente não vamos fazer distinção. Mas, com certeza, nós temos um lado, né? Um lado de luta, e é bem claro o lado do pessoal, né? O que a gente luta, tudo.
né? Mas a gente nunca vai fechar o diálogo com ninguém. Tu quer ver, tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Cara, eu nunca vi os prefeitos, eu acho que o Jair Jorge fez isso no primeiro mandato dele, cara, mandar, olha só, tô pensando em nomear o fulano aqui para desenvolvimento econômico, vocês gostam dessa pessoa, sugerem alguém, querem marcar uma reunião com o cara, quer dizer, vamos conversar sobre desenvolvimento econômico. Isso, e eu acredito que não faça isso com as outras entidades também, CDL, Sindlojas, eu acho isso importante. Sim, e eu te parabenizo por se tu tem a intenção de realmente ouvir as entidades, né? Sim, discutir medidas também, porque a gente está falando aqui, eu costumo lembrar isso porque eu acho importante, a gente não vem só da enchente, a gente vem de um pós-pandemia, que também foi uma crise econômica grave para a cidade inteira, né? E 4 anos antes tivemos o impeachment. Exatamente. Que também, economicamente, nós andávamos na rua, tinha os black blocs, cara, Sim. tu andava na rua aqui, não tinha ninguém terça-feira, 2 da tarde na cidade, isso também... Então é uma série de degraus que foram sendo descidos, né, em vez de estar subindo. E agora vai precisar recuperar isso. Então, esse diálogo assim, tu toparia, por exemplo, do partido de esquerda que, como tu comentaste, tal, tem uma natureza, né, mais da classe trabalhadora, popular e tal. Mas tu toparia uma discussão assim com as entidades, por exemplo, sobre a questão do empreendedorismo e discutir com eles essas medidas econômicas, por exemplo, que pode ajudar a retomar o crescimento da cidade, por exemplo, eu digo até mais, projetos de compras públicas, né? A prefeitura é a maior compradora da cidade e compra pouco na cidade, né? Até porque a lei de estações tem que fazer ampla, né? Compra pouco, mas pode ser um comprador melhor dos próprios comerciantes locais. Tu toparia essas discussões assim com a classe empreendedora? Como é que ficaria para ti nessa ótica do partido que é um partido de esquerda, que vem de uma outra origem, né? Não só com a classe empreendedora, mas também, né, com os trabalhadores, com as universidades. Acho que a gente tem também, assim, que tem um potencial muito grande de conhecimento nas nossas universidades que podem... Nós temos 3 na cidade. 3 na cidade. E pensar em resgatar o Instituto Canoas 21, que ainda existe. Sim. Né? Olha, mas que poderia... Sensacional. Isso aí para mim foi uma das melhores coisas de governo que eu já vi em Canoas, foi a criação do Instituto Canoas 21. É onde se criou toda a parte de desenvolvimento urbano da cidade e daí, consequentemente, todo o resto. Essa ideia é brilhante. E trabalhar o Instituto Canoas 21 como também uma escola de gestão. Né? Eu acho que a gente pode fazer uma formação junto com as universidades para que faça a qualificação não apenas do servidor municipal, mas também da sociedade civil. Né? A gente pegar e movimentar, né, esse órgão governamental do município para que ele ajude no planejamento da cidade como um todo. Né? E com a participação das pessoas. Porque às vezes é aquilo, eu não tenho conhecimento técnico, mas eu tenho a vivência da minha região. Eu sei o que acontece ali, eu sei como funciona, né? Assim como o empreendedor, ele tem um conhecimento que eu não vou ter, porque eu não sou empresário. Né? E assim como o empresário não vai ter o conhecimento do trabalhador, do lado do trabalhador. Mas a gente tem que fazer a qualificação de todas as pessoas para que a gente possa ter uma democracia mais efetiva mesmo. Porque as pessoas decidirem as coisas e a gente não fazer como algum tempo atrás acontecia, que nós tínhamos um processo de participação popular, mas que parecia mais uma gincana. Que as pessoas iam de ônibus e tal, levantavam a mão. E a gente tem que ter um processo mais qualitativo. Né? Eu acho que aí um debate mais profundo, né, sobre os temas, e não só numérico, mas algo que seja propositivo no seu sentido mais amplo. Né? Todas as audiências públicas que eu participei de questões de planejamento urbano já chegava a questão decidida lá. Era como é que eu vou te falar? Era para inglês ver, tá? Então, eu te admiro se seguir desse jeito. Não é fácil, é um desafio muito grande, né, para se fazer, mas... A gente sabe que quem gera emprego é a empresa, né? Grandes indústrias, pequenos, médios, e como o Guilherme disse, tudo isso foi muito afetado e muitas fecharam, e a gente tem que fazer um trabalho também para os empresários mudarem a visão da cidade, porque agora 60% da cidade ficou debaixo d'água. Qual é o teu plano concreto, assim, como diz o Marco, de onde é que vem o dinheiro, o que tu vai fazer na prática, saindo um pouco do conceito, na prática, para as empresas voltarem a funcionar e para trazer novas empresas para investirem na cidade? Vou completar a pergunta dele um pouquinho mais, tá? Pensa
na arrecadação do município. Essas pessoas que quebraram não vão te pagar mais impostos, que nem obrigações, pelo menos durante um bom período. Talvez alguns nem abram mais. Eles decretaram falência e vão partir para procurar emprego e desistir da iniciativa privada. Tudo isso que ele falou, tu vai ter que fazer sem dinheiro. Só para trazer o dado, Marco, disso, a gente teve uma queda na arrecadação de ICMS de 1,5 bilhão no município por causa da enchente. Então, como fazer tudo isso com menos recursos do que já tinha? Não, e eu entendo que o dinheiro que veio até agora, né, que inclusive esses 700 bilhões que a gente fala, né, mas veio muito recurso para a cidade. Esse recurso não vai vir ano que vem. A gente entende que esse recurso que veio de fora não vem ano que vem. A solidariedade acabou. Chegou um momento que, olha, agora vocês vivam com as suas próprias pernas. E aí, assim, eu acredito que a gente vai ter que fazer um amplo estudo com as universidades, né, do município. Aí, como já falei, o Instituto Canoas 21, a gente tem que criar, né, algumas políticas de incentivo para atrair novas empresas e as antigas também, né? Fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de reconstruir o seu comércio, reconstruir o seu serviço, né? Principalmente aqueles os pequenos que foram afetados, né? Que, olha, talvez 20, 30, 40% já saíram da cidade, né? Não vão ficar mais na região, pelo menos na região oeste da cidade, não vão ficar mais. E já tem mais. alguma proposta concreta para fazer isso? A gente quer tentar atrair empresas que trabalhem com novas tecnologias também, né? Eu acho que assim, nós temos que criar um novo formato de economia para a cidade de Canoas. O PCI lá, o nosso centro de tecnologia lá, que é o Parque Canoas de Inovação, né, que tá no Guajibiras lá. Era uma pauta aqui que a gente tem na SIX, né? Só tem 13 empresas lá no local e aí tem espaço para mais 70. Então, claro, falta alguma coisa da infraestrutura, mas de repente pode aí, se não está no teu plano, daqui a pouco incrementar lá e trazer indústrias de E não foi área alagada, né? Não. E tem uma mão de obra do lado ali, né? Vamos botar aí 100 mil pessoas que moram naquela região ali tranquilamente, e todos precisando de emprego, né? Querendo crescimento profissional e pessoal, né? Inclusive, né, uma das questões que a gente sabe que atrapalha muito é a questão da mobilidade. E ali teria, né, essa mobilidade muito próxima. Né? Tá tudo resolvido. As pessoas a 5, 10 minutos de casa já estão no trabalho, né, e retornam, não tem que ficar atravessando a cidade, ou às vezes a pessoa... Um emprego com uma renda melhor também, que a indústria da inovação paga melhor. Indústria que gera emprego com mais renda, a cidade acaba retornando impostos, né? Precisa ter uma política nessa área ali. É uma preocupação que eu queria levantar também. Se tu tem alguma política, ou pensa em trabalhar alguma política específica ali para aquela área de inovação, já que a gente tem o parque ali, falta algum atrativo. Eu acho que está faltando uma questão de gestão lá também, porque hoje parece que depende da prefeitura fazer esse movimento, né? Mas não sei se é possível trabalhar uma ideia de condomínio, não sei, para que eles próprios também comecem a buscar novos investimentos, né? Enfim, para qualificar ali. Não sei o que tu pensa sobre específico ali sobre a área da inovação no parque, no PCI ali. O trabalho com as universidades, eu acho que a gente pode ser um polo, né, como a Unilassalle tinha um tempo atrás, né, de pequenas empresas, eles... Incubadoras. A incubadora. A Ubra chegou a ter também, mas a Ubra faz mais de 10 anos que ela chegou a ter também E eu acho que assim, às vezes a pessoa quer, né, tem vontade, já tem uma experiência na área, mas ela não tem uma experiência de gestão, né, para ter um negócio, para ser empreendedor. Eu acho que essas incubadoras, eu acho que é fundamental. O nosso trabalho todo a gente vai fazer sempre, né, buscando conhecimento, buscando planejamento, né, junto com as universidades, buscar os conhecimentos que tem fora de Canoas também. Eu vi que tu fala bastante das universidades. Tu pensa, por exemplo, de maneira prática, assumir o governo, chamar o reitor da Uniriter, da Unilassalle, da Ubra e propor acordos de cooperação para essas áreas de tecnologia. Inclusive a URGS também, né, que não é no nosso município, mas tem, né, um trabalho muito, muito grande, né, e que a gente tem que absorver esse trabalho, né, porque
mais do que nunca a gente vai ter que trabalhar com inteligência, né? Nós também, a gente tem proposto, né, a criação de Canoas, uma cidade digital inteligente, né? E que isso vai perpassar por todas as secretarias, né? Essa cidade digital, integrada, conectada, né? E nós temos que a inovação ela parte desse princípio da cidade digital inovadora e que a gente pode construir, né, junto com o conhecimento que já existe, que a gente não vai estar inventando nada, não é inventar a roda, né? Olha, o Cebola como prefeito vai apresentar uma grande revolução para a cidade. Não, a gente só trabalhar com aquilo que já existe, né? E ser um agregador das coisas. Ser um agregador e buscar, né, a prefeitura ela ser um meio para centralizar o debate, né? E Cebola, assim, uma coisa mais pessoal tua, assim, tu tivesse aquele período de prefeitura e chegou a cumprir um período na Câmara e tal. Tu te acha preparado, assim, para esse desafio? Porque é grande, né? Eu tenho dito, sim, que essa é a lição mais importante da história da cidade por causa desse período todo. Como é que tu te sente, assim, olhando para esse desafio, assim? Olha, acredito que nós estamos nos preparando, porque nós temos uma equipe grande e boa, né, por trás, não é só o Cebola, né, e lado a lado a gente vai construir essa nova Canoas que precisa de mudança de verdade. Né, a gente já sabe, os que estão aí, quem, né, já esteve. Então a gente acredita que para a gente construir uma nova Canoas tem que construir com o diferente. Aí o PSOL é o único partido que nunca esteve nas gestões da prefeitura, principalmente essas últimas 3 gestões, né? Não vou nominar, né? Mas tivemos ultimamente 3 prefeitos, né, na cidade. O pessoal não esteve. Né? Então a gente quer fazer uma transformação grande e mudança de verdade. Eu entendo isso, sabe? Mas a cidade não tem tempo. A cidade precisa de urgência, certo? E a gente não pode não estar preparado, tem que estar preparado. E ele fez uma pergunta específica para ti. Tu não pode estar te preparando, tem que estar preparado para um momento que vai ser de reconstrução de uma cidade que passou por uma tragédia histórica, nunca teve, né? A gente vai precisar de certezas, muito mais que estar se preparando, entendeu? É isso que eu penso na cidade. Porque tu vai pegar uma cidade sem um mínimo de recursos, uma cidade onde as Até pessoas... com déficit, né, Marco? Eu acho que... Uma cidade onde a política é a política da corrupção, da mordida. Como é que tu vai trazer um empresário para Canoas se o cara já sabe que já vai chegar a botar o pé em Canoas com alguém pedindo uma colaboração, né, entre aspas? É diferente, né? A gente tem que mudar o conceito da cidade. E isso não é para qualquer um. Tu tá preparado? Os que se dizem mais do que preparados são os que têm experiência em morder, né? Então, o que a gente precisa hoje é de uma nova política na cidade. Assim como a gente quer criar uma nova cultura política de participação das pessoas, de construção coletiva, nós temos que criar uma nova política também dentro da gestão, né? Que vai ser algo que nós vamos romper com os velhos vícios da política canoense. Tá? Então, nesse sentido, sim, a gente está preparado. Né? Está preparado para fazer algo que Canoas nunca viu. Né? Para romper com os laços da velha política canoense. A velha política não é coronel, mas, né, é como se fosse, né, o coronelismo. Então a gente quer romper com o velho modelo canoense, né? E com certeza a única alternativa de mudança de verdade, a única alternativa que pode dar esperança para as pessoas e que pode dar esperança para quem quer vir para Canoas e não quer ser mordido, como tu bem colocou, é a nossa chapa do PSOL. Pessoal, dá uma atualizada aqui. Nós estamos no Pod Six, edição especial Eleições Municipais 2024. O Pod Six é uma produção da Six Canoas, Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. Eu estou aqui com o Rodrigo Cebola, candidato a prefeito em 2024 pelo PSOL. Os jornalistas Rodrigo Becker, Marco Leite, Bruno Lara. Quero ressaltar aqui os nossos patrocinadores.
Nossos patrocinadores diamantes são as empresas Fubra, Modular Cargas, Panceira Seguros, STV Segurança e São Pietro Hospitais e Clínicas. Os patrocinadores ouro são as empresas Ótica Vênus, Telecom Sistemas, Cris Bortoncello e Pontual Telecom. Os nossos patrocinadores bronze são Connect Print, Sogal e Garimpos Joalheria e Ótica. Lembrando também que o nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e YouTube. E para acompanhar os nossos episódios, basta se inscrever no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações na descrição desse vídeo. Pessoal, quer fazer alguma pergunta, Bruno? Vamos lá. Podemos entrar para as áreas já? Claro, vamos Então lá, vamos toca lá. a ficha. A gente sabe que falar de enchente não tem como não, né? Mas a cidade já vinha com seus problemas históricos e saúde é sempre um problema crônico. Nunca ninguém resolve saúde. Como é que pode, né? É. Tipo assim, se eu fosse governante, eu ia pegar todos os problemas da cidade e ia falar, cara, a saúde eu vou resolver. Mas né, saúde se consegue, já né? era um problema antes, né? Sempre E foi. o Canoas é referência para mais de 150 municípios. Só que agora estamos sem o hospital de pronto-socorro, sem UPA, sem algumas unidades. O que fazer agora com a saúde de Canoas, pós-enchente e com os problemas que já tinha antes? Bom, o pessoal, no ano passado, nós trouxemos uma emenda da Assembleia Legislativa para o Hospital Nossa Senhora das Graças de R$240 mil. A gente já vinha contribuindo, é muito pouco, 240 mil, não se faz quase nada. Né? Anteriormente, a deputada Fernanda Melchiona também trouxe uma emenda de 1 milhão para o HPS. Aí, recentemente, ela trouxe uma emenda de R$500 mil. Eu não vou precisar o valor, mas beira isso, né, para o Hospital Nossa Senhora das Graças também, né? E a gente entende, né? Bom, trabalhar com a promoção da saúde, a proteção ao cidadão e também, né, a recuperação da saúde daqueles que já estão enfermos é algo que é básico. Mas como que a gente vai fazer isso com uma cidade onde 44% dos postos de saúde ficaram, né, Sim, sumiram sumiram do mapa? existir em 4 dias. E aí tem que avançar a questão da saúde mental, que a gente entende que as pessoas estão precisando mais do que nunca, né, da promoção de saúde mental, num momento onde a maioria das pessoas entrou em depressão, né, por ter perdido tudo ou quase tudo aquilo que tinha. Acredito que assim, hoje, para a gente recuperar a saúde de Canoas, nós vamos ter que fazer uma revisão de todos os contratos de serviço e principalmente os contratos de gestão, né, dos nossos hospitais, né? O HU ali, principalmente, acredito que tem dinheiro que a gente poderia estar mais bem utilizado, já que existe uma Secretaria de Gestão Hospitalar. Por que a própria secretaria, por que ela terceiriza essa gestão? Eu acho que daí é para a prefeitura assumir integralmente a gestão do HU, por exemplo, que do hospital, a prefeitura licita uma sim, empresa própria HPS, né? Própria HPS, mesma coisa. Né? Então, acho que a gente pode utilizar muito melhor o recurso encampando os hospitais. Tá? Mas aí Cebola, tecnicamente tu criaria um corpo técnico? Na verdade, sim, a gente quer sempre diminuir a terceirização. Não, ok, mas esse que eu te falo, eu hoje, opinião minha aqui, né? Essa parte da terceirização, do concurso, eu acho até que ela, nesse momento, o que eu fico preocupado é que colocam o cara para gerir uma pasta que ele não sabe nada. Então, assim, ok, vamos começar pelo menos colocando bombeiro apagando fogo. Exatamente. Por isso que acredito que nada melhor do que um concurso público para definir, né, o cargo técnico para as pessoas que estão nas áreas afins. Claro que a gestão, presidente de fundação... Mas tu vai levar tempo para conseguir fazer um concurso, né? Mas é assim, nada se resolve de um dia para o outro, né? Então a gente tem que ter um profundo planejamento e voltar de novo no assunto aquele, né? A gente vai trabalhar muito com o conhecimento que já se tem. Fortalecer o Canoas 21, fortalecer o diálogo com as universidades
e fazer um amplo estudo sobre as melhoras que a saúde tem que ter aqui na cidade. Vou dar um exemplo, tá? Tu falou em recursos que vieram das deputadas e pessoal do PSOL que mandou para Canoas. Mas aquilo ali é um sumidouro. O teu pessoal que mandou o recurso para cá, ele sabe onde foram aplicados esse dinheiro? Porque simplesmente tu pode botar bilhões ali dentro de qualquer um dos hospitais de Canoas. O dinheiro simplesmente vai sumir. E nada se resolve. Uma coisa que resolveu, por incrível que pareça, um pouquinho Nossa Senhora das Graças, foi o naufrágio do HPS. Porque se trouxe pessoal para trabalhar dentro do Gracinha, ele passou a funcionar por menos por um tempo. E eu falo isso com certeza porque minha esposa estava toda a cidade ilhada e ela não tinha para onde ir, mesmo que a gente tivesse plano de saúde. A gente caiu dentro do Gracinha porque não tinha outro lugar para ir, porque a cidade simplesmente estava... Não tinha saída na cidade. E tu percebeu que função de ter maior número de pessoas melhorou o exatamente, atendimento. porque o HPS, toda a equipe do HPS estava lá, tinha 2 salas vermelhas, por exemplo, e mais um hospital de campanha. O que falta para Canoas é seriedade nos recursos e pessoal, muito mais que maquinário. Nós temos um gigante branco ali, né, que é o HU, que tem 9 andares, e se tu for ali olhar, tem 1 ou 2 andares funcionando só. Esse tipo de coisa é ter gestão de fiscalização. E Canoas, infelizmente, não tem. Vocês vão ter? Fortalecer a gestão, né? Ter transparência na gestão, porque isso é algo que falta, né? É o que tu colocou. E para ter essa transparência, é dar uma maior autonomia para o Conselho Municipal de Saúde também. Eu acho que a gente, quando eu coloquei lá no início que a gente tem que fortalecer os conselhos municipais, né, é dar mais autonomia para essa fiscalização. O conselho ele não pode ser carta marcada, indicação do prefeito. Né? O conselho ele tem que ser ampla maioria sociedade civil. No caso do Conselho de Saúde, né, usuários, né, gestão e... Tu quer ver uma coisa, prefeito, tu falou agora, né? Por exemplo, Canoas tem umas 4 ou 5 clínicas ou entidades de saúde, empresas de saúde, né, que são privadas e que funcionam bem. E aí eu te pergunto, não era no conselho esses caras estarem lá? Porque, por exemplo, eu vi que tu vai botar de repente alguém lá da URGS lá da fundação, tá? Mas, cara, daqui a pouco tem uma clínica aqui que o cara entende a administração. Pô, ouviu o cara também, entendeu? Olha só, vamos comprar de tal fornecedor, porque o hospital tá pagando R$50 isso aqui, nós lá na clínica pagamos 25. Quer dizer, esse trânsito de informações no conselho, falou das cartas marcadas, eu até, se a carta marcada tiver qualificação, até acho menos ruim aquilo que eu te falei. Se for um bombeiro apagando um incêndio, eu já acho excelente. Porque, tipo assim, a gente tem lá uma clínica de radiologia que o cara tem lucro, trabalha atendendo o plano de saúde e atende, inclusive, o sistema público de saúde. Por que o hospital não consegue gerir isso? Porque vira uma bagunça. Sim. Tem que ter qualificação, eficiência, mas também tem que ter transparência, né? E tem que ser... eu acho que indicação não é a melhor palavra. Eu acho que tem que ter um diálogo mais amadurecido para as pessoas serem eleitas mesmo para os conselhos, sabe? E ser algo que é representativo. Porque, olha, no momento que tu está representando não ao prefeito que te indicou, né? Mas tu tá representando um grupo, né? Não é nenhuma entidade, é um grupo ali que tu tá representando. É muito mais forte e tu tem uma autonomia muito maior, né? É que assim, o que eu vejo da indicação? A gente às vezes briga com a indicação, e essa indicação que tu tá falando, acredito que seja isso, que a indicação é aquela que cria dúvida. Vou te dar um exemplo. Vamos levar pro lado do futebol que todo mundo entende. Cara, se o clube disser que vai contratar o Soares, ninguém vai reclamar. Por quê? É uma indicação boa, né? Então, se tu chegar e fizer uma indicação de um bom secretário de saúde, um cara que já teve, tem nome, tem conhecimento, cara, não vai ter o problema, né? O que eu vejo é que, para mim hoje, o maior problema é esse. A gente não tem bombeiro apagando incêndio.
E aí O vira uns... problema é indicar o Galdino, tu acha? É isso aí, mais ou menos isso, entendeu? A gente pega e começa a botar caras que não têm a experiência na pasta. E aí não adianta, não adianta. É uma coisa que... quer ver? Tu vai fazer uma obra. Cara, tu conversa com um empreiteiro bom, ele vai dizer pra ti, cara, faz assim, faz assado. Tu vê que às vezes ele não tem nem... O cara... Chega um engenheiro cheio de frescura ali, sai fora e o empreiteiro fala, não, faz desse jeito aqui, ó. Que tu vai economizar e vai ficar excelente. Então, assim, ter essas pessoas com qualificação para poder... eu acho que o conselho pode dar isso, né? É o empreiteiro e o engenheiro. Consegue botar todo mundo e fazer a coisa funcionar. Por exemplo, o Marcos é um cara... O Marco é um cara inteligente, foi no hospital, viu que tinha mais gente trabalhando. Opa, só um pouquinho. Não precisa nem de estudo para saber que isso aqui está funcionando. Que era falta de gestão. E claro, recurso, porque todo mundo voltou os olhos para Canoas, o recurso veio, começou a... Não faltou mais nada. Então tinha gente e tinha recurso. Ou seja, tá na cara que precisa de gente e de recurso. E é a questão assim que a gente entende. A modernização ela é fundamental, né? E aí quando a gente pensa em uma cidade digital mais inteligente, a gente pensa nessa modernização da gestão hospitalar, né? E conectado, né? Não adianta... O hospital ele tem que estar conectado ao posto de saúde, tem que estar conectado ao hub ali, né? Tem que estar tudo conectado mesmo, que é uma gestão privada. Mas eu acho que a gente tem que ter um modo de que a saúde de Canoas, o João foi lá. O sistema, ele sabe tudo que o João passou nos últimos anos. Tem que unificar as informações. Tem que coisa ter, que não né, tem isso cabimento. não Hoje tem. o cara vai numa consulta, ele pega uma receita, ele tem que tirar um xerox Sim. para ir na farmácia levar aquela receita que está no sistema da prefeitura. É tudo. Né? Tu é de Canoas, tu te acidentou lá em Cidreira, lá, quebrou a perna, bom, vamos ter que fazer tudo lá, porque não tem o sistema unificado, né? Eu acho que essa modernização, ela entra nesse... Queria te perguntar especificamente sobre o HUC, né? Tu falaste de fortalecer o serviço público com concursos e tal, entendo essa política e tal, mas hoje, por exemplo, ali o modelo que está se pensando não é hoje, né? Já vem há bastante tempo, desde que o HU foi entregue definitivamente para a prefeitura, que é um modelo privado mesmo, assim, de que terceirizar a gestão e que a gestão consiga, então, fazer também angariar serviços privados, né? Um plano de saúde, por exemplo, para que esse recurso a mais barateie o custo SUS, que é emergência, é praticamente toda SUS, um serviço caro e tal, mas se tiver um suporte lá das cirurgias, por exemplo, né? A cirurgia estética, né? A Unimed pode usar a estrutura da HU, por exemplo. A Unimed faz lá, paga o espaço, mas aquilo ajuda a subsidiar o custo do hospital, acaba subsidiando o SUS também. É menos grana que sai da prefeitura. Então tem um benefício aí, apesar de ser um modelo diferente do que tu está propondo. Tu acha que não é viável fazer alguma coisa nesse sentido? Ou tu acha que não precisaria fazer o que tu falaste antes ali? Fazer encampar, por exemplo. Vamos fazer um hospital público mesmo. Vamos contratar do médico ao gerente. No momento que a gente tem um prédio de 9 andares, né? Acredito que pode ter um espaço para um local misto, né? Serviços mistos, mas o que é básico, o atendimento básico, ele tem que ser público e tem que ser sem terceirização, né? A prefeitura ser responsável. A gente otimiza o recurso quando faz a gestão da saúde, né? Eu acredito que a terceirização aumenta o custo para a prefeitura e diminui a qualidade do serviço, da apresentação para o público final. O serviço ele perde a qualidade, então a gente tem que fazer o fortalecimento dessa gestão pública. Uhum. Bruno, tem alguma pergunta? Eu já tô pela próxima pauta. Tá. O que tu pensa aí na próxima pauta? Eu queria migrar para a educação um pouco. A gente tem 40 escolas municipais atingidas aí na enchente e a gente sabe que já tínhamos muitas deficiências antes, escolas que precisavam ser reconstruídas do zero. E acho que o Marco pega bem uma parte que é da velocidade, né? A gente não está com tempo. A gente precisa reconstruir a escola, a gente precisa investir, a gente precisa fazer as coisas para amanhã, para depois de amanhã. E as propostas... e a gente queria ouvir algumas propostas objetivas, assim.
está trazendo alguns pontos de longo prazo, conselho, universidade, pessoal técnico, isso vai dar resultado no médio prazo. Mas assim, assumindo a prefeitura, educação, 40 escolas para construir, escolas que precisam dessa atenção, como dar atenção para as escolas que não foram atingidas, porque agora você tem que reconstruir aquelas lá, como fazer tudo isso? Ô Bruno, até vou complementar aqui, candidato, o ano letivo começa no final de fevereiro de 2025, Perfeito. Dessas 40 escolas, quantas nós teremos funcionando? Perfeito. Na verdade, assim, o atual governo, a atual gestão, ela já tem que estar pedindo recurso para o governo federal. A gente não vai conseguir tirar o coelho da cartola, né? O recurso ele vai ter que vir de lá, para a reconstrução das escolas, para, né, reforma, restauro, tudo que tiver Como que é ser... que é a tua interlocução com o governo federal? Não, é excelente, né? Acho que a gente tem um Tu tem um caminho? caminho. E o dinheiro vem do governo federal. Eu acredito que o dinheiro para as escolas municipais, sim, né? Para as estaduais, virão do governo estadual, que também é uma dificuldade. Mas para as escolas municipais, a saída é a gente bater na porta do governo federal, que já está vindo recursos em abundância do governo federal para cá. Né? Espero que esses recursos eles sejam investidos até o final do ano nos locais certos. Né? E se não forem investidos, que permaneçam para o ano que vem, né? Vamos objetivar. A gente está falando aqui de dois se, né? Se esse governo já começou a reconstruir e se o governo federal mandou dinheiro ou vai mandar. Não acontecendo isso, a gente vai ter que... Tu tá preparado para gerir essa talvez um ano que vem de caos ainda, sem essas escolas? Sem dúvidas vai ser um ano de muita crise para quem assumir a prefeitura, né? E a gente não tem dúvidas de que vamos trabalhar em 4 pontos assim, né? O investimento na infraestrutura das escolas, né? A questão da valorização do profissional que vai trabalhar naquele espaço também, que eu acho que é fundamental a gente, porque muitos professores não vão querer voltar para a região oeste com uma série de problemas, né? Vão querer, olha, vou ir para a Secretaria de Educação, vou ir para outra escola em outra região, né? Então, e trabalhar com a ampliação do acesso, porque, olha, hoje nós já tínhamos um déficit em vagas em escolinhas de educação infantil. Já tínhamos isso. Faltava já. Tinha aluguel, compra de vaga em escolinha que ficou debaixo d'água, que essa aí nem voltou mais, sabe? Então, o déficit que já tinha era uma dificuldade para os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente as mães da região, né? Hoje a gente tem, né, um déficit muito maior, né? E a gente tem que tentar ampliar ainda, né, além do que já existia. Mas o primeiro passo é voltar com o que tinha. Mas sempre tem os abnegados, né, que lutam pela escola onde eles estão há muitos anos. Diretores, professores. Eu sei disso porque a minha mulher trabalhou no João Paulo I e agora a colega dela que teve a casa destruída, a escola destruída, pediu uma série de coisas para minha esposa deu e ela mandou um vídeo, umas fotos da sala de aula reconstruída porque ela está na vocação de ser professora. Ela fez aquilo com emoção e com garra de ensinar. E aí nós estamos sofrendo um retrocesso muito grande. E tem uma... Só quero completar, claro. Desculpa. Já tem uma movimentação aí que dizem que o governo está mexendo nos diretores que foram eleitos. Tá? O que o candidato Cebola vai fazer com esses abnegados que já estão lotados nas escolas e têm amor pelo trabalho que fazem? É porque é muito fácil tu pegar um professor e botar lá, tirar da João Paulo e botar na Ludwig ou em outra escola qualquer. E assim tu desagrega a comunidade professora, entendeu? E isso está acontecendo em Canoas. Como vocês vão lidar com isso? Não, com certeza, assim, muitos professores, eles entendem ali, a minha comunidade, ele nem mora lá, mas é a minha comunidade, porque ele sempre esteve dando aula ali, viu as crianças, os filhos crescerem e agora já tem filhos dentro da escola, né? Uma das primeiras leis que a gente vai querer revogar é a lei da gestão democrática nas escolas, né? Das eleições diretas para diretor.
Eu acho que quem tem que escolher a direção é a comunidade escolar. Né? Eu acho que a gente vai, inclusive, valorizar esses casos de professores, né, que são abnegados e fazem parte da comunidade. É um compromisso nosso, né? É a revogação daquela lei que foi aprovada no início da gestão do atual prefeito e que a gente tem que valorizar aqueles que se doam um pouco mais, né? E com certeza dar a oportunidade que eles, né, já por fazerem há muitos anos pela comunidade, eles tenham. E Né? Canoas também reduziu a devolução do ICMS por conta das notas. Ao longo dos últimos anos, as notas da educação do nível fundamental foi abaixo da média do estado e aí com isso também teve uma diferença no retorno do ICMS. Então também precisa ter uma política nesse sentido, de qualificar o ensino. Tem alguma coisa do teu plano de governo que trata especificamente disso? Como melhorar os índices de aprendizagem, de aproveitamento da educação? Porque, de novo, tivemos a pandemia, ensino à distância, né, um baixo nível de alfabetização. Depois, no período das provas, se verificou que esse ensino não teve a qualidade que se esperava. Né? Melhorar a infraestrutura das escolas, né? Modernização, assim como nos hospitais, né? Essa Sim. modernização ela é fundamental. Né? A gente, há algum tempo atrás, viu que teve uma certa modernização, aquisição de equipamentos em Canoas, em Porto Alegre, que deu rolo. Né? A gente quer fazer diferente, a gente quer adquirir, mas, né, com eficiência nos gastos. Né? Não adianta a gente, olha, fazer algo, vai modernizar e tem um fundo lá meio obscuro. A ideia nossa, né, é de valorizar o servidor público e concurso público para os professores. Né? Chega de professor que ele é contratado emergencial. A gente tem que ter, né, professores que sejam, né, qualificados na sua área. E para isso, né, o concurso público ele é fundamental. Posso mudar um pouco a pauta aqui? Eu já mudei 2 vezes, estava até preocupado já. Vamos lá então. Falar um pouquinho de desenvolvimento econômico, candidato. Olha só. Uma coisa que pega muito e as pessoas têm reclamado, e isso começou a partir aí de 2008 para cá, o aumento do IPTU. Vou te dar um exemplo. Ontem conversei com um conhecido e ele me retomou os exemplos dele. Ele comprou um terreno em 2008, pagou R$700 o IPTU. R$700 em 2008. 2024, 16 anos depois, esse terreno de R$700 passou para R$27.400. A gente, das duas, uma. Ou antes o gestor estava abrindo mão de arrecadação por R$700, ou agora, como é que é, se enlouqueceu. Por quê? Eu acho que é absurdo os aumentos. E o IPTU ele é para um serviço, né? E ele tem sido utilizado como um imposto. O teu terreno valorizou. Sim, valorizou, mas eu não vendi ele, eu não peguei esse dinheiro. Então, quer dizer, tá me cobrando antes, é um imposto de renda antecipado. Ó, Cebola, tu vai pagar aqui 27,5 do teu IR nos próximos 15 anos antecipado, porque tu vai receber um aumento do governo. No caso, né, como prefeito. Não, então te pergunto, o que tu pensa do IPTU? Eu acho, e aí já é a minha opinião, né? Eu penso que Canoas, o IPTU subiu muito em várias localidades. Bom, eu acho que a gente tem que, né, para melhorar a receita da cidade, que a gente está vivendo no limite, como já foi falado aqui anteriormente, nós temos um déficit financeiro no município para a demanda que se tem hoje para a reconstrução da cidade. O imposto municipal não faz. Não faz jus a tudo que tem que ser realizado na cidade, né? Muito menos ainda a gente pensar em ampliar. Eu acho que a gente tem que implementar políticas de justiça social, de justiça fiscal, né? Para pagar o custo da cidade. Né? Vai ter gente que vai pagar mais, dependendo da sua renda, vai pagar. Eu acho que o IPTU é uma das formas que a gente pode, né, fazer com que essa justiça fiscal ela se faça. E porque não
pessoal que mora na região oeste, lá no final do Rio Branco, né, não tem que pagar o mesmo imposto que quem mora no centro. E Né? até Então, a propósito, mas tu pensa tem que ser equilibrado. Tu pensa em isentar a região oeste e criar um benefício para quem foi alagado? Esse ano tá isento já, né? Mas eu acho que é só um... Diz pros próximos. Eu penso... O que se fala é que em 10 anos a gente não vai ter, na cidade de Canoas, a região oeste não vai ser aquilo que era antes da enchente. Uhum. Né? Talvez a gente tenha que fazer mais uns 2 anos Desse benefício. desse benefício. Porém, né, claro que vamos ter que ter outras alternativas fiscais para... Pois é, porque é um nó, né? Tu, na verdade, precisa de grana, mas ao mesmo tempo precisa dar um benefício para aquele cara que está vivendo numa região que, infelizmente, não tem muito. É como falaste, né? Especialmente assim, se a gente for pensar, a gente sempre se refere, né? Eu costumo dizer, lá no fundo do Matias, no fundo do Rio Branco. Já eram regiões com serviço público precário e que a enchente só agravou. Sim. Então agora o cara está morando num. E também de nada Dá adianta... pra, além do IPTU, né? Dá para tomar atenção especial para essas pessoas? Como é que pensa em resolver assim essas questões? Porque lá tem a gente fala, um mix de tudo que a gente falou, né? Daqui a pouco tem que ter um incentivo lá para o empreendedorismo, né? Desde a manicure lá, do cara que tinha um mercadinho. Esse cara hoje paga ISSQN, quer dizer, tem muita coisa que pode ser. Eu conheci um camarada que morava lá que tinha uma fruteira e ele conseguiu juntar o que tinha para demitir 2 funcionários que ele tinha, pagou os caras. Os caras estavam lá ajudando a limpar e tudo, mas sem saber o que fazer. É um empreendedor que, se tiver algum incentivo, ele pode retomar a fruteirinha dele. Tinha 2 empregados, mas são 3 famílias, né? Então, você, daqui a pouco, esses caras mas estão lá, como eu disse, lá no fundão, lá, né? Como é que tu pensa, assim, nessas regiões? Não só do IPTU, né? Eu queria meio que no geral ali, porque são regiões que já eram precárias ou deprimidas antes da enchente, mas que a enchente agravou. É aquilo. Eu acredito que para a geração assim, de novos postos, porque é um posto de trabalho que não existe mais. Né? 3. São 3 postos de trabalho que não existem mais. Então a gente não vai trabalhar como, né, um posto de trabalho que já existe, a gente só fazer a manutenção. Não, já não existe mais. A gente tem que retomar, e conforme o número de funcionários, eu acho que tem que ter um incentivo fiscal. Né, para as pequenas empresas principalmente, Sim. Né, que geram mais empregos do que se unir assim. Às vezes o conjunto dos pequenos gera mais que uma grande, né? Não dá para trazer eu moro em Gravataí, então a gente brincava muito, não dá para trazer a gêmea, às vezes não dá, né? Cai uma vez na vida, outra vez, né? Sim. Agora dá para trazer várias pequeninhas, né? Que viram a gêmea grande. 50 pequenas empresas. Tem muito. Ali, né? E isso, cara, micro, né? Tu entra numa rua, tem a doceira, tem a moça que tem uma empresa que faz um tipo de limpeza especial, tem a costureira, gente, é uma economia absurda, né? Todo mundo trabalha, tu entra nesses bairros aí, o cara poderia não estar empregado numa empresa, mas ele tinha o trabalho dele, né? O cara era um eletricista, por exemplo, e perdeu as ferramentas, então assim, todo mundo tem uma série de pessoas que entraram nesse problema, né? Eu queria trazer uma provocação para a parte prática também, novamente. Falou em isenção de IPTU aí por talvez mais 2 anos, né? E também nós já temos um déficit grande fiscal, como falamos. E falou em incentivo fiscal para empresas também, para incentivar, né? Porém, ao mesmo tempo, mais concurso público para tirar os terceirizados, contratar mais servidor público concursado. De onde é que sai o dinheiro? Como é que fecha essa conta? O terceirizado, a prefeitura já tem, né? Esse recurso já é gasto. Né? Então, só vai tirar de um lado e vai colocar para o serviço público. Né? E qualificar o serviço público para que faça a solução da demanda da saúde, né? no que tem. Outro ponto ali que tu colocou. Então, não teria aumento de nenhum tipo de imposto, não teria. Tu falou em justiça fiscal também. Não, mas aí o IPTU. É a arrecadação que perde. Mas aí tu vai criar. Porque esse dinheiro que tu falou que já paga na terceirizada, ele vem parte do IPTU, por exemplo. E ISSQN, de outros, o ICMS, enfim. Tudo isso baixou, e baixou bastante. Falou que a reconstrução da cidade vem muito do governo federal. Beleza. Sim. Esse dinheiro que já estava indo para as terceirizadas é o dinheiro que está entrando desses impostos. Como é que a gente vai fazer para vir o dinheiro para a contratação dos novos servidores e para a reconstrução? Porque o governo federal não vai reconstruir a cidade inteira.
O ponto é, da parte prática, de onde é que vem esse dinheiro? Vai aumentar o imposto para quem? Quem é que vai pagar essa conta? Para ter incentivo fiscal, né, a empresa vai ter que gerar renda. Gerando renda, fortalece os laços comunitários, inclusive aquela história da bola de neve. Tu fortalecendo e aquecendo o comércio na região, vai se fortalecer outros laços ali que vão passar a contribuir também com a arrecadação de impostos, né? Então, assim, a gente entende também que tem que fortalecer um outro lado, que é a economia solidária, né? Como tu falou, as doceiras, né? Eu acho que a gente pode, vários empreendimentos sociais podem ser feitos, né, e incubados nessa região, né, oeste, que não vão pagar IPTU, mas vão estar outros serviços, né, vão estar pagando outros impostos, né? Tu tens um número ou percentual do total de servidores da prefeitura quando são terceirizados? Não tem. E funcionários concursados na prefeitura hoje? O geral da prefeitura é em torno de 5 mil funcionários. 5 mil. 5 mil. E aí nesses tem os concursados, tem os terceirizados. CCs eu acho que são em torno de 700 CCs. Em torno de 700. Em torno já de chegou 700. a 1000 já. Chegou a 1000, Isso. Tá, E também tem uma questão do limite ali, legal, né? Também. Sim. Se aumenta muito os concursados, vão passar da cota. Hoje ela dá perto. Lei de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal também, né? Tem toda uma questão ali ligada. Nós vamos diminuir o número de CCs. Sim. Os CCs estão. Aí já. Porque tá dentro da autonomia do governo, pode fazer. Do executivo. Né? Exato. No executivo. Tu imagina, por exemplo, o seguinte: nós temos um elefante branco, né? Que chama-se oficinas da prefeitura. O que aquilo ali está fazendo? Se tudo é terceirizado, carros são locados, retroescavadeiras, caçambas, tudo se terceiriza. As pessoas passam o dia inteiro sentado ali, cara, elas não fazem nada. São funcionários públicos. Tu não pode culpar nem que são CCs. Por que que o poder público mantém um lugar valorizado, né? E não vende esse local e desativa as oficinas da prefeitura? Nós temos um terreno, não sei quantos metros quadrados tem aquilo, mas poderia se construir um centro administrativo com o dinheiro da venda daquele local. Aonde, mano? Na esquina da Santos Ferreira com a Salustiano. Entendeu? Tem um quarteirão inteiro parado ali, que não se faz nada. As máquinas que estão ali estão quebradas ou não funcionam. Ou são sucatas. É estranho, né? E isso não é de agora, tá? Já vem de anos que a prefeitura deixou de ter carros próprios. Para que isso? E a eficiência, né? Daí que a gente entende que tem que mudar, tem que ser mais efetivo, né? O funcionamento da máquina pública. E também uma outra questão que tu tem que tu colocou, né? São os imóveis. Tem imóvel locado, que a prefeitura aluga, mesmo tendo um monte de imóveis aí à disposição na cidade. Sim, deixa eu te dar um exemplo clássico. O Banco do Brasil tem 2 andares ou 3 andares ali que são da prefeitura e ela tem um prédio inteiro alugado na frente da Câmara, que é o Esquiavon. Com o intuito de contribuir aqui, ó, entrei no Geo Canoas, que é uma bela ferramenta da prefeitura, que veio junto com o Instituto Canoas 21, mas isso permanece, né? Tem 4.900 metros essa oficina da esquina da Salustiano com a Santos Ferreira ali. Meio hectare. Vale uma grana boa esse imóvel aí bem localizado. Se fosse pagar IPTU... ia ser... Olha o faturamento do IPTU. Tu viu, prefeito? Não pode cobrar aqui o que vai onerar o próprio bolso da prefeitura. Mas olha só, só recapitulando aqui, eu acho que a gente teve alguns dados importantes. Tu, então, na tua gestão, assume o compromisso de que vai reduzir CCs? Sim. Vai trocar a parte terceirizada... A gente quer diminuir, né? Talvez não consiga por completo. A conta financeira talvez não feche, tenha que ter menos funcionários concursados. Isso aí, então a tua ideia é mudar a matriz da parte que é Principalmente na saúde, o formato de gestão na saúde, né? Ele tem que ser uma gestão onde a prefeitura acampe mais do que repasse para outra empresa. Ok. E tu também
é partidário da ideia de se ampliar as isenções de IPTU para o lado oeste, né? E estou dando para vocês os spoilers já das matérias da isenção de IPTU e talvez buscar algum benefício também a mais. Claro que a gente vai ter que fazer um profundo estudo depois Sim, que sim. entrar na prefeitura e ver a realidade, né? Mesmo. Hoje se afirma que a gente vai... E talvez algum benefício fiscal para empresas geradoras de para emprego pequenas nessa região. empresas, né? Microempresas que gerem emprego. E aí, conforme o emprego que gerar. Tem que ser emprego para quem é local de Canoas. A gente vai ter que criar regras. vários critérios, né? Porque também não adianta, ó, o cara emprega lá da Restinga, né? Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é latente aqui na SIX. Eu trouxe esse tema para cá e eu vou... Tu falou aqui, né, cebola, porque tu serviu na base aérea. Eu vou perguntar sobre a base aérea. Olha só. A base aérea foi instalada em Canoas em agosto de 37. São 87 anos. Quando instalaram a base... Anterior a Canoas. Isso, ela veio para fomentar o desenvolvimento da região. Só que hoje, Canoas tem está no meio de 4 rodovias. A 116, a 448, a 386 e a 290. Ou seja, estamos num filé de localização. Nós temos 3 campi universitários. Ubra, Unilassalle e Ritter dos Reis. Tem mais uns aí, tipo, que ficam ali no Auxiliadora. São menores, isso aí. Polos. Coloca Tá? o Instituto Federal aí também. Também. Federal, exatamente. Tá, então olha só. Olha a importância da cidade. A gente só perde para Porto Alegre em número de estações do Transurb. Nós temos Niterói, Fátima, Centro, Matias Velho, São Luís e Petrobras. Na verdade, empata com Porto Alegre. 6-6. Isso aí, empata. Ele fala porque ele é funcionário do trem. Do trem. Então tá. Conhecimento de causa. De conhecimento de causa. Temos 6. Só que o que acontece com a cidade? Por nós termos a base aérea, e o Rio Grande do Sul é o único lugar que tem 2 bases aéreas. Tem uma em Santa Maria e uma em Canoas. Por nós termos a base aérea, nós temos o famoso cone da base. Não permite que os prédios subam de altura. Aí o que acontece? O cara prefere construir em Esteio, em Gravataí, em outras regiões de Porto Alegre e não acaba não construindo aqui. Isso prejudica, inclusive, a habitação popular, porque depois que o construtor arranca, para ele construir 8 andares ou 13, aumenta o custo, mas é menor do que fazer 2 torres da mesma altura, é melhor fazer uma de mais altura. A gente aqui na SIC já levantou a possibilidade de se rediscutir o local da base aérea. Se ela teria ainda a função de criar um desenvolvimento para a cidade, ou se ela hoje talvez perturbe mais do que ajude, porque os aviões fazem muito barulho. Ela tranca a cidade, porque a gente naquela região de Niterói não consegue cruzar por bairro Estância Velha, ela tem que fazer toda uma volta ali pela Itália, pela Lajeado, tu tem que fazer uma curva e ela tranca a cidade para baixo. Pergunto, já pensou? A ideia é nova? Passa pela tua cabeça em até, não sendo a base aérea, pegar outras regiões, por exemplo, como Igara, e talvez potencializar o número para verticalização do bairro e poder abrigar mais habitações? Olha, a base ela faz parte da história de Canoas, né? Mas com certeza, eu acho que é algo que pode ser rediscutido, né? Pensar até para o nosso própria política de urbanismo da cidade. Acredito que nós temos que investir cada vez mais no imóvel e na habitação sustentável, né? Que talvez não, né, nessa região a gente tenha esse grave problema, né? Mas fazendo um novo plano diretor participativo, eu acho que a gente pode resolver e mudar um pouco a nossa legislação, que vai caber, né, nesse plano diretor, né? Eu acho que a gente pegar e mudar um pouco Sabe o que eu percebo, o candidato? É o seguinte, sempre que se faz plano diretor, as pessoas que fazem o plano querem brigar com a cidade. Exemplo, o cara chega e diz que na Rio Grande do Sul não é comercial. Estou fazendo um exemplo esdrúxulo aqui. Quando todo mundo vê que a Rio Grande do Sul é comercial. Ou seja, a cidade vai mostrando o que ela quer. A gente chega em Niterói e vê a Júlio de Castilhos lá, nunca foi projetada uma rua comercial lá. Mas a cidade quis, naquele canto, que a rua comercial fosse lá. A gente vai na Santos Ferreira, é um outro polo de desenvolvimento econômico, que a cidade mostrou. A Boqueirão. Cara, o que é a 22 de abril? Eu duvido que quando projetaram o Guajuvira, disseram, não, aqui vai ser uma avenida comercial, os urbanistas. 17 de abril. 17 de abril.
Não foi. E hoje é uma região fortíssima do Sim. comércio da cidade. Não, Eu- e tem um problema fundamental que ela soluciona, né? Esses comércios assim no coração do bairro, que é a mobilidade urbana. Mobilidade Que urbana. a gente já sofre um caos na cidade de Canoas. E a gente tem uma série de coisas aí para falar sobre é. a mobilidade urbana também, Eu- que eu acho que a gente tem que resolver esse problema, porque ele é fundamental para a vida do trabalhador canoense, a Mas mobilidade urbana, né? Isso está muito com o plano diretor. Eu vejo que o plano diretor ele tem umas coisas assim, cara, pega uma avenida, por exemplo, a Doutor Barcelos. Cara, ela é comercial. Até a Matias Velho. Aí tem partes dela que são comerciais, que é comercial e outras que não. Cara, é toda comercial. A população está dizendo que aquilo é comercial. Por exemplo, o centro de Canoas. Cara, poderia continuar na Coronel Vicente, descendo em direção à Harmonia ali. Aquela região é fantástica para se estender o calçadão de Canoas. Mas eu noto que falta um pouco, pouco não, falta muito, de entender que o plano diretor, ok, ele tem que respeitar características urbanísticas e de estudo, mas a cidade diz o que ela quer. Essa participação popular que tu falas talvez deixar isso acontecer? A cidade se renova e se reconstrói, né? Um movimento quase que involuntário. Não é involuntário, porque são as pessoas que fazem, né? E mudam o seu bairro, mudam a característica da cidade. Mas eu acredito que a gente pode, né, através de muita discussão, muito estudo, né, a gente pode mudar bastante a cidade com um novo plano diretor participativo, com, né, ferramentas de atualização da gestão municipal também, ferramentas que as pessoas possam no dia a dia falar o que querem da cidade, porque eu acho que um plano diretor ele não pode ser algo trancado, que seja feito de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, mas que seja algo que vá se atualizando também, né? Por exemplo, quem garante que a cidade vai voltar pelos mesmos caminhos depois da enchente? A gente não sabe. Não, e até porque a gente pensar algo assim, em torno de 20% dos meus vizinhos lá do bairro Fátima não voltaram mais para casa. Queria pegar deixaram o bairro, inclusive, né? Deixaram o bairro. Sabe, Uma daqui a pouco a gente tem que pensar assim, tinha imóveis que estavam sendo construídos lá, conjuntos habitacionais na região. Eu acho que tem daqui a pouco ser embargado, entendeu? Porque, bom, já não tem mais limite, tu ainda vai construir, vai tirar uma área verde, vai construir, né, um novo condomínio. Mais pessoas vão poder passar por aquilo que nós passamos há uns meses atrás. Mas aí fala da verticalização. Se constrói um condomínio porque não se permite que um prédio seja mais alto, entendeu? E ocupa muito mais espaço, derruba muito mais árvores, né? A cidade, ela realmente está engessada. Isso eu vejo desde que eu cheguei aqui em 1978, que só tinha um prédio alto, que era o Damaso Rocha, ali na Fioravante Milanês. E desde então a gente teve um ou dois ou três, talvez três edifícios um pouco mais altos. A cidade precisa ter um pouco mais de prédios. Eu acho importante pegar uma carona na pergunta do Guilherme ali e falar também sobre a intervenção importante da base aérea que a gente teve durante a enchente, né? Sem o aeroporto, centenas de milhares de doações chegaram via base aérea e hoje é o aeroporto que funciona na região, é a base aérea de Canoas. Então tem essa importância, embora acho que precisa ser revista essa parte dos edifícios. A gente doa para Gravataí, para Cachoeirinho, o pessoal pega a base, então, para quando acontecer uma enchente de novo, eles ficarem lá. Quando veio a base era Gravataí, né? Porque levar de volta. Não, mas é só importante fazer o registro, sim, não parece que os caras não fizeram nada. Mas, candidato, pegando essa questão da mobilidade, faz mais de 10 anos, pelo menos vocês devem ter mais tempo, até que a gente fala em transporte de Canoas, licitação, novo modal e tudo mais. E cá entre nós, nos últimos 10 anos, pouca coisa mudou, né? Continua o mesmo transporte, mesma empresa, mesmo modal. E a gente sabe que as pessoas lá no fundo da Guajuviras precisam se movimentar agora, principalmente para ir para Porto Alegre, que não tem trem até Porto Alegre. Então eu queria que o senhor deixasse um recado para a dona Magali, que mora na Guajuviras. Se o senhor for eleito, o que vai mudar na vida dela no transporte público? Bom, 4 coisas que a gente vai, né, lutar assim para implementar já
primeiro ou até o final no primeiro ano ou até o final do mandato. Em primeiro lugar, né, fazer um estudo e fazer a licitação, que é uma promessa de todos os prefeitos que vieram e quando assumiram não fizeram. A gente, como nós somos o único partido que ainda não esteve na administração, compromisso nosso, fazer a licitação do transporte público em Canoas. Né? E talvez mais de uma empresa, a gente ainda não sabe o formato, como vai ser, mas faremos a licitação. Nós temos que ter ônibus elétrico. Eu acho que é fundamental. Hoje a sustentabilidade ela coloca que as grandes cidades elas têm que ter, né, um formato de transporte mais sustentável, né? A tarifa zero, que agora no período eleitoral é tarifa zero aqui na cidade de Canoas, né? Agora nesse período aí até as eleições, mas que depois vai voltar a ser como era. As pessoas têm que ficar sabendo disso, né? Que não é só o período eleitoral, aí depois muda o prefeito, ou continua o mesmo prefeito, vão seguir pagando, e no mesmo formato, um ônibus que é uma lata de lixo, muitas vezes, que quem mora no Guajuviras, mora na Matias, sabe o que é pegar o transporte todos os dias, e um ônibus que estraga por muitas vezes. A cena clássica, quem nunca passou no viaduto da Boqueirão ali, um ônibus preso lá em cima, trancando o trânsito. Essa aí é clássica, não vou dizer semanalmente, mas mensalmente tu passa por ali, tem um ônibus travando, né, estragado, o ônibus da empresa atual aqui. E também, né, bom, a tarifa zero, o que é a ideia? Nós criarmos a taxa de mobilidade urbana, né, aos moldes do que o vereador Roberto Robaina apresentou lá em Porto Alegre. Essa taxa aí não é um novo imposto, mas quem vai pagar são os empresários. De que forma? Hoje já se paga o Vale Transporte para o trabalhador. A gente pegar e fazer a transformação desse Vale Transporte, dessa taxa do Vale Transporte, para a taxa de mobilidade urbana. Só que aí não é só o trabalhador que vai ser beneficiado, aquele que vai todo dia bate ponto, toda a sociedade. E com isso a gente vai ter um recurso que as pessoas não vão gastar, né, com o transporte, vão gastar em outras áreas. Isso vai gerar outros empregos, vai gerar, né, um aquecimento do comércio. A gente entende que, né, essas quatro... E também a gente quer criar a parada digital. Né, assim, no primeiro ano, né, uma parada, pelo menos, em cada região, que tenha Wi-Fi, que tenha, né, ela seja conectada com as pessoas. Né, e que, né, vai ser uma política nossa para que até o final do mandato a gente consiga colocar o Wi-Fi nos parques e praças da cidade, e escolas, os equipamentos de saúde, né, toda a infraestrutura da cidade ela tenha um Wi-Fi livre. Né? Então, 4 pontos. Tarifa zero, licitação, ônibus elétrico e parada digital. Parada digital. Esse é o plano de governo para o transporte público. Aí além de outras coisas que a gente vai tentar implementar o corredor de ônibus, mas hoje dentro da infraestrutura da cidade que a gente poderia implementar seriam poucas avenidas, né, que poderiam abrigar um corredor de ônibus, talvez a Boqueirão, né, a Rio Grande do Sul, mas a gente vai ter que fazer um estudo mais profundo da cidade. A Boqueirão já é apertada, né? Já é apertada. Tem trechos que não sei. Porque aí tu cria um corredor de ônibus, tu cria um outro problema. Claro que a nossa ideia é valorizar o transporte coletivo. Tá. Porque o transporte individual, que muitas vezes ele ferra com a vida do transporte coletivo. Sim. Né? Tem 20 pessoas indo trabalhar, uma pessoa em cada carro. Candidato. Quando poderiam estar em meio ônibus. Né? Claro. A gente falta aqui 5 minutos para a gente encerrar o tempo. Nossa produção é isso, né? 5 minutos. A gente tem que fazer uma pergunta sobre segurança. Brevemente, alguém quer fazer a pergunta? Eu posso fazer. Então vamos lá. Sabe-se que em Canoas foi tomado pelas facções. Existe uma guerra urbana aí, que as pessoas estão se matando umas às outras. Tem algumas pessoas que dizem que é bandido matando bandido, mas sempre tem a população que sofre, não pode sair de casa. Hoje em dia nós estamos presos, principalmente nos bairros menos favorecidos de Canoas.
O que vocês vão fazer para combater essas facções que dominaram a cidade? 3 minutos. Bom, eu fui, né, de movimento comunitário por muito tempo. Fui presidente da Associação de Moradores do bairro Fátima e fui presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública da região da Quarta Companhia, onde nós reuníamos os moradores e tínhamos, né, uma discussão ampla sobre a violência nas comunidades ali do bairro Rio Branco, Fátima e Mato Grande. Eu acredito que a gente tem que ter, né, um trabalho muito grande de integração e inteligência, né, de todos os órgãos, e claro que a prefeitura ela não tem uma gerência junto à Polícia Civil, junto à Brigada, mas a prefeitura pode ajudar a orquestrar, né, essa grande sinfonia, né, para que a segurança pública ela haja de uma forma mais inteligente, né? Falou do combate às facções e tal. O que a prefeitura ela pode fazer é fortalecer, modernizar, né, a nossa guarda municipal, né? E aí entrar o trabalho da inteligência, a questão da cidade inteligente e digital, ela entra profundamente, né, em direção a isso. E junto ao trabalho de prevenção, né? Que eu acho que a gente tem que ter uma educação que privilegie uma cultura de paz, como há algum tempo atrás nós tínhamos com o PRONASSE aqui na cidade de Canoas, né? O Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que foi implementado com recursos do governo federal. Tínhamos as Mulheres da Paz, tínhamos o Protejo, né? Diversas ações foram colocadas no bairro Guajuviras, que era tido como um dos bairros mais violentos do estado do Rio Grande do Sul naquele ano, de 2008, 2009, e que nós tivemos números, num primeiro momento, que baixou muito a violência. Lembro bem disso, eu fiz parte disso e o abandono foi total, né? Sim, infelizmente assim, parece que é só o primeiro sopro. Ah, que bonito, ó, vamos lá, inauguramos, cortamos a fitinha, e depois abandona e não faz mais nada. Candidato, se tu ficar bravo com isso, imagina nós, então. Tu que tá acostumado com a política, a gente vai inaugurar uma praça. 3 meses depois, vira o caos. Tínhamos a Praça da Juventude lá no bairro Guajuviras, né? Tínhamos uma série de ações que, infelizmente, né, muita coisa foi abandonada. O Protejo era um espaço onde jovens que estavam em vulnerabilidade social, eles se achegavam, né? Tinham cursos, tinha curso para DJ, tinha várias ações que eram importantíssimas e que mudaram bastante a realidade daquele local, e que eu acredito que hoje nós temos que ter um esforço. Se o governo federal não vai bancar, mas a gente tentar buscar até uma parceria público-privada. Quem sabe, para isso. Mecanismos para retomar. Porque de algum lugar tem que sair. Se eleito for, eu acredito numa guarda municipal armada, com inteligência e fazendo trabalho de polícia? Ou uma guarda municipal patrimonial, cuidando do prédio? Uma guarda municipal comunitária. Né? Eu acho Com arma ou sem arma? Sem arma. Sem arma. Pessoal, olha só. Temos 2 minutos, vamos partir para o encerramento aqui. O tempo passa muito rápido, né? Passa rápido. Foi bom o programa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês nesse episódio. Obrigado, candidato Rodrigo Cebola. Obrigado, jornalista Rodrigo Becker, Marco Leite, Bruno Lara. Pô, legal. Agradecemos. Que bom. Lembrar quem está nos acompanhando que, para ser notificados dos próximos episódios, basta se inscrever no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. O link e mais informações estão abaixo na descrição desse vídeo. Nossos patrocinadores diamantes são as empresas Fubra, Modular Cargas, Panceira Seguros, STV Segurança e São Pietro Hospitais e Clínicas. São patrocinadores ouro as empresas Ótica Vênus, Telecom Sistemas, Cris Bortoncello e Pontual Telecom. E os nossos patrocinadores bronze são Connect Print, Sogal e Garimpos Joalheria e Ótica. Candidato, 30 segundos, uma mensagem. Bom, me dirigir, né, ao todo canoense, né, todo homem e mulher que luta e ama essa cidade, que a gente tem agora nesses próximos 45, 50 dias aí
a oportunidade de mudar de verdade a cidade de Canoas, né? E mudar de verdade é colocando novas ideias, colocando uma nova gestão mais dinâmica, uma gestão que quer a transformação da cidade. E é aquilo, nós hoje somos o candidato que menos vai ter dinheiro, né? Menos vai ter espaço, muitas vezes, para disputar o voto do eleitor canoense. E eu acho que o eleitor ele não quer aquela campanha que tenha 5 milhões, 10 milhões, ele quer a campanha que seja a cara do povo canoense. E essa vai ser a campanha do pessoal. Nós estamos aí para lutar pelo canoense e fazer a transformação da cidade num lugar melhor, mais justo e igualitário. Obrigado, candidato. Então, vamos encerrando o programa aqui. A gente se vê no próximo podcast, o próximo Pod 6.